Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou fazer mais um review para vocês, só que dessa vez vai ser um review de um amplificador com um DAC que ele é tudo em um. Esse é o Wi-Fi Zen DAC. Ele é bem conhecido hoje no meio audiófilo e ele é muito simples, eu gostei muito dele. E eu vou mostrar para vocês todos os pontos aqui, no caso, que você vale a pena ou não também ter um amplificador desse daqui. Vou começar pela caixa. A caixa é essa, ela é bem simples, não vem muita coisa dentro dela, então ela é uma cartonagem aqui bem simples mesmo, tá? Ele vem manual, só um documento do produto, ele vem nessa caixa, e do lado já vem também aquele cabo azul, que é um cabo USB, que é a parte de conexão que a gente tem dele, e também ele vem um cabo RCA para a gente fazer ligação direto no computador ou numa caixa de som, por exemplo, na TV, algo nesse sentido. Vou deixar ele aqui. E assim, o fone em si, ou o amplificador em si, o que acontece? Ele é extremamente simples, ele é muito bonito, muito compacto, e a única fonte que você tem aqui, no caso, para ligar no seu computador é só esse cabo. Então, assim, se você gosta de ambiente clean, bem limpo, cara, é ideal esse fone aqui para você. Só para você ter uma ideia, na minha mesa, basicamente, ele só fica isso. Se eu fosse ter, comparando já um pouco com o Topping ele tinha, no último review que eu fiz, ele tem os dois, tanto o DAC quanto o amplificador separado. Então ele teria um outro amplificador, o DAC aqui em cima, que eu já não tenho mais ele, ou você poderia usar, ele ficaria assim, mais os cabos atrás e todos o resto dos cabos. Então é muito diferente essa ideia, no caso que você tem de espaço e tamanho e o que ele vai, ali no caso, ocupar da sua mesa, beleza? Entrando aqui um pouco então no que ele tem, no que são as funções dele aqui. Ele vem com esse adaptador P10, então ele tem uma entrada P10 que não é balanceada, e ele tem uma entrada 4.4 mm, e essa entrada é balanceada, então você já tem um pouco mais de potência nela. Na entrada P10 ele tem 230 mW a 32 ohms, e na 4.4 mm são 330 mW a cada 32 ohms. Então ele já é balanceado também, tá? Então tem uma saída balanceada na frente e uma saída balanceada atrás também. Continuando mostrando aqui então a parte da frente, você tem um botão de volume, que é bem sólido, bem legal aqui também. Eu achei aparentemente aqui muito bonito, então eu gostei bastante dele. Você tem um botão de True Bass, que ele vai dar um upgrade na parte grave do seu som. Então se você ligar ele, ele sobe um pouco os graves, ele fica com um grave um pouco mais cheio. E o Power Match, que ele vai dar um pouco mais de potência também para ele. Tá, ele tem esse formato meio diferente, assim, mas ele é muito bonito, particularmente eu gostei demais dele. Tá? Na parte de trás dele, então você vai ter a saída RCA, que você pode fazer ligação direto em um outro amplificador, ele pode funcionar também como um DAC. Você vai ter aqui essa parte de variável e fixo, isso daqui você poderia usar ele como um pré-amplificador. E o que acontece? Você poderia ligar ele, por exemplo, direto em caixas de som igual essas que eu tenho. Então você pode fazer ligação nelas, e delas você pode controlar tanto a parte de volume, se ele estiver na parte variável, e se você deixar na parte fixa, ele só funciona como DAC mesmo, aí você controla o volume pela caixa. Tá? Mas basicamente é para isso que serve esse botão aqui na parte de trás. Ele vai ter a saída USB, que ele vem já com esse cabo para você plugar no seu computador, e que a fonte de energia também ela é alimentada pelo próprio USB, então você não precisa ter, além disso, mais a fonte de energia. Tá? Mas se você não quiser ligar direto no computador, quiser ligar direto de alguma outra forma, pelo cabo RCA, ligar direto na caixa sua, por exemplo, aí você pode ligar uma fonte direto também, que também tem entrada para a fonte. Tá? Ele é bem completo, ele é bem... Você tem várias possibilidades ali, no caso de leitura de arquivos nele, MQA também e tudo mais, então eu acho que é bem interessante mesmo esse DAC e amplificador. Entrando agora na parte do som dele, qual que é a diferença, eu acho que dele, principalmente para o Topping que eu tenho aqui, e também de vários artigos que eu acabei lendo. E o Wi-Fi Zen DAC, ele tem uma particularidade dele que ele deixa o som um pouco mais quente, mais musical. Então ele não é tão linear quanto o Topping, por exemplo, ou alguns outros que são na mesma faixa de preço. Então, se você já gosta um pouco de música um pouco mais quente, um pouco mais não tão linear, não tão analítica, talvez esse seja realmente o DAC para você, e o amplificador, né? Em relação à potência dele mesmo em si, eu usei ele com o Reference Sandara, que ele é um pouco exigente, principalmente porque ele tem uma impedância, uma sensibilidade muito baixa, e ele tocou tranquilo ali, eu usava ele com um volume 60% a 70% ali do máximo, do total do volume dele, então ele toca tranquilo. Na especificação dele, ele fala que o ideal para ele é tocar fones de 16 a 600 ohms de impedância.
Então ele vai tocar ali basicamente boa parte dos fones do mercado. Ele vai tocar, por exemplo, um HD600, que já é um pouco exigente também, ou 6XX também, que eu tava aqui com ele, que é o mesmo que o 650 da Sennheiser, ele também ia tocar tranquilo, tá? Então ele, assim, potência ele tem para esses fones ali, digamos, médios ali e de entrada também, tá? Então ele é um ótimo amplificador ali e DAC para esse tipo de fone. O que mais que tem de diferente nele? Apesar de ele conseguir ler toda essa parte de informações de MQA, de qualquer tipo de som, eu acho que a única coisa que acaba faltando nele para ele ser muito mais versátil seria ele poder ler arquivos Bluetooth. Ele até tem um outro separado, mas eles teriam que investir mais ainda em um outro aparelho só para a parte de Bluetooth para ele fazer leitura e jogar para o amplificador. Mas se ele tivesse Bluetooth também seria perfeito. Aí acho que teria um combo perfeito aqui em um mesmo amplificador e um DAC. Então, em relação a ouvir ele com o outro, com fones de ouvido, principalmente em ears ali que tem impedância muito baixa, ele tem um ohm de saída ali, de output de saída. Isso quer dizer que ele seria o ideal que a partir de 8 ohms ali o seu in-ear tivesse para ele conseguir tocar sem nenhum problema. Apesar de tudo que eu acredito que ele não vai ter muitos problemas com relação a isso, em questão de chiado e tudo mais. Mas na especificação dele, se você for ler a partir do manual mesmo, ele fala relacionado de 16 ohms até 600. Então seria o ideal se o seu in-ear também tivesse a partir de 16 ohms para não ter nenhum tipo de problema, nenhum tipo de chiado que você possa estar ouvindo usando esse amplificador. Tá? E partindo então agora para a parte de conclusão. O que eu acho desse amplificador? Particularmente eu adorei ele. Ele para mim assim foi o ideal. Porque eu gosto de coisas muito limpas, muito clean. Então eu gosto de teclado sem fio, mouse sem fio. E ele, se ele pudesse ocupar a menor quantidade de espaço possível na minha mesa, seria o ideal. Então o que eu faço de comparação com ele? Eu até testei ele juntamente com esse amplificador da Topping, que é o L30. Então eu usei ele como um DAC dentro, usando ele compatível com o L30. Ele funciona também normal, ele consegue transferir as informações para cá. Só que quando eu tenho que ter um combo de DAC e ampli, tudo separado, eu tenho muito mais fio, eu tenho só de pensar que eu tenho essa fonte para esse DAC além de tudo, então começa a ficar muito poluída muita coisa, muitos pontos de energia aqui. Eu particularmente eu gosto de coisas mais simples, então eu ter somente ele e o único cabo que vai plugar no meu computador me agrada muito. Então isso aqui para mim ele ficou um ambiente perfeito. Em relação ao som, aí que eu acho que para mim, pelo menos pelo meu gosto, que é de algo mais linear, mais detalhado, possivelmente eu preferiria muito mais o som, possivelmente não, eu prefiro muito mais o som do Topping do que dele. Então apesar da diferença ainda ser pequena, eu ainda prefiro o som do Topping mais linear e deixar para a parte dos graves ali, a parte de deixar mais quente a música, para o fone. Então, por exemplo, se eu quero um fone, ouvir uma música um pouco mais quente, um pouco mais sedosa ali, eu procuro um fone que tenha isso e adapto ele a isso. E não ao contrário. Que, por exemplo, quando eu ouço o Sandália, ele perde todo aquele detalhamento, perde não, mas ele não tem o mesmo detalhamento ouvindo pelo Topping do que pelo Wi-Fi Zendek. Mas ainda assim, eu acho que a diferença ela é muito pequena. E a diferença entre eles é R$400 a mais pelo conjunto da Topping, tá? Então assim, eu acho que vale muito a pena. Se você não gosta ou não liga de ter algo tão analítico, tão linear ali, então possivelmente esse é um DAC muito bom que você pode ter aí na sua lista ali de DAC amplificador ali como o único que você vai precisar, tá? Eu ainda reforço um pouco em relação a isso, que ele tem som um pouco mais quente, mas no geral ele é perfeito para mim. Eu acho que ele fica perfeito na mesa, ele é bonito, ele não incomoda muito, ele não tem espaço, ele tem a saída balanceada aqui para DACs e amplificadores ali abaixo de $200. É um puta negócio, são muito raros os que tem. Então ainda assim eu acho que vale muito a pena esse amplificador e DAC. Então é isso, pessoal, que eu continha. Se vocês quiserem ver mais reviews de DACs e na parte de fones também, segue a gente que a gente vai estar postando semanalmente para vocês. Obrigado e até a próxima.